Bom dia a vocês, né? Nessa manhã mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui reunidos para mais uma manhã de domingo, né? Hoje, dia 27 de junho, é mais uma aula da escola dominical, né? Que ele é feita para mim e para você, amém? Vamos estar, primeiramente, abaixando nossas frontes, orando a Deus nessa manhã, agradecendo a Ele por esse dia maravilhoso que o Senhor tem feito para nós de presente, amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez, Pai, te agradecemos, Pai, por mais este privilégio que temos, Pai, estarmos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Oh Deus, te agradecemos pelo dom da vida, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós, Pai. Por tudo que o Senhor é, por tudo, Pai. Por toda a graça que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Oh Deus, que nessa manhã, Pai, a Tua palavra vá de encontro, Senhor, ao meu coração, ao coração de cada um, de cada irmão, de cada irmã, Pai, que nos acompanha nessa manhã, Pai, através da escola dominical. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, meu Deus, que nós saiamos daqui, Pai, ó Deus, um pouco melhores, Pai, graças ao Teu Espírito Santo que vivifica, Senhor, e transforma a Tua palavra em nossas vidas. Assim, nessa manhã te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Hoje, meus amados, nós vamos estar, né, dando prosseguimento à escola dominical na lição de número 12, tá? Que continua naquele tema, né, do amadurecimento, amém? E o tema hoje é a falta de diálogo mata. E o texto bíblico que nós vamos estar utilizando nessa manhã está em 2 Samuel, capítulo 14, do verso 21 ao 24. Amém? Você que está com a Bíblia aí, vamos estar abrindo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 14, do verso 21 ao verso de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Amém? Então, esse texto que nós vamos estar utilizando nessa manhã é um acontecimento, né, que ocorreu entre o rei Davi e um de seus filhos, Absalão. Tá? Então, diz assim, e para iniciarmos, né, nossa escola, queria que você trouxesse a sua memória, né, alguns fatos que talvez, eu digo assim, não só talvez, mas com certeza todos nós já passamos, né? Quem nunca vivenciou uma discussão familiar? Quem nunca presenciou ou participou de uma discussão familiar? Dentro do seio da família é normal, né, haver momentos em que há uma discussão, né? Há alguns fatos, né, que vão de encontro, né, aos nossos desejos e que se contrapõem aos desejos de outra pessoa, né, essas expectativas, ou seja lá. E isso nos traz um incômodo, não só a nós, mas também às outras pessoas. E é normal, muitas vezes, haver uma discussão na família. Discussão, quando eu digo, né, discutir não é, né, o extremo, né, mas algumas desavenças, né, um fecha a cara pro outro, até entre marido e mulher, né? Quem acha que numa vida, né, de família, entre esposa, marido, né, entre filhos e pais, não há momentos em que, né, um torce o nariz, um fica assim meio que, né, em desacordo com a atitude, o pensamento ou a fala de outra pessoa.
Então é normal, né? Que você possa nessa manhã trazer a sua memória, algum, algum momento, né? Ou momentos em que você presenciou ou participou disso, né? Então seria bom se os conflitos familiares se resumissem a simples discussões. Mas nem sempre é assim, nós sabemos, né? São muitas experiências e discussões que extrapolam o respeito, promovem ameaças, ofensas, podendo chegar a casos extremos de violência e morte. É só você acompanhar, né? Os noticiários, você vai. Todo dia acontece algo, né? Talvez, né, em algum membro, né, da sua família já tenha ocorrido um caso assim, parecido, né? Não chego a dizer de morte, mas de chegar a vias de fato, né? Então é muito triste nesses momentos. Você às vezes, muitas vezes chega a falar assim, poxa vida, né? O que acontece? Por que a minha família é assim? E a gente olha a família do outro, né? Do vizinho, aquela história, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas eu vou te dizer nessa manhã, né? Que isso tudo depende das nossas atitudes. Depende muito das nossas atitudes. Ou tudo depende das nossas atitudes. Amém? Não estamos livres de desentendimentos familiares, mas a maneira como nos comportamos diante deles pode ajudar ou não a superar os tempos difíceis. Tá? Então, assim, todos nós passamos por momentos, né, no seio da família em que, né, participamos desses momentos ruins. Eu tenho assim um testemunho próprio, né, o meu testemunho mesmo de quando era pequeno. Éramos em 5, né, irmãos, eu e mais 4. E meu pai, assim, sempre muito violento, né? Então hoje a gente até brinca, né? Mas é livramento de Deus, porque assim, desde que uma criança de 12 anos, 11, 12 anos, em que o pai corre atrás, né, com um pedaço de pau, né? Teve ocasião que ele correu atrás até com uma arma, né? Mas assim, momentos em que você, no momento, se diz, se sente, né, impotente, revoltado, mas depois com a experiência, né, com a vivência, com a vida em Cristo, você vai vendo que muitas das coisas acontecem porque nós agimos de certa maneira. Amém? Então vamos continuar, né? Semana passada o nosso irmão Fernando compartilhou com vocês, né, sobre desavenças, né? Não sei se vocês lembram, né? E citou a passagem entre Abraão e Ló, que chegou uma certa ocasião em que os pastores de Abraão e de Ló estavam brigando por causa do pasto. Então os dois dialogaram e escolheram se afastar em paz. Houve um diálogo. E a história de Absalão e Davi nos ajuda a pensar sobre o quanto a ausência de diálogo e a falta de disponibilidade para resolver as coisas pode nos afastar e afetar para sempre a nossa história familiar. Tá bem? Então toda a nossa ação corresponde também a uma reação, né? Nós semeamos e temos a colheita, né? Nós podemos escolher o que vamos semear, mas não podemos escolher o que nós vamos colher, né? A colheita é consequência. Para nós situarmos, né, na história de Davi e Absalão, nessa manhã, nós vamos, eu vou estar aqui compartilhando rapidamente, resumidamente, né, o que aconteceu naquela ocasião. Porque muitas vezes nós conhecemos a história de Davi, do rei Davi, como um rei que foi, né, aquele que conquistador, né, de territórios, bem sucedido em todas as guerras, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Mas quanto ao cuidado da família, nós vamos ver que Davi foi um exemplo que nós não devemos seguir. Amém? E a Bíblia é muito sábia, né? Porque ela não só exalta as partes boas, mas também nos coloca as falhas, porque nós somos humanos, nós falhamos.
Tá? Não teve um homem, né, sem ser Jesus, que passou por essa terra sem ter falha nenhuma. Só Jesus. Então nós vemos falhas em Davi também. E aprendemos com isso. Amém? Então a Bíblia nos mostra, né, que Davi teve muitos filhos, de diferentes esposas, já que naquela época a poligamia, ou seja, né, um homem com várias esposas, ele era aceitado dentro daquela sociedade, daquela cultura naquela época. Tá? Embora não fosse aprovada por Deus. Amém? E entre esses filhos estava Absalão e Tamar, dois irmãos, filhos de Maca, uma das esposas, concubina, né? E Amnon, que era também filho de uma outra serva concubina, né, de Davi, que se chamava Ainoam. Né? Então eles eram irmãos, né, por parte de pai, não de mãe. Tá bem? E o desgaste da relação de Absalão com seu pai, Davi, começou quando sua irmã Tamar foi violentada por seu meio-irmão Amnon. Vocês se recordam, né? Quem não se recorda, né, pode estar depois lendo esse livro de 2 Samuel, do capítulo 13 ao 18. Né, que você tem aquela história completa de onde iniciou e como terminou essa jornada familiar do rei Davi. Amém? Então nós vamos aqui resumir, tá, esse panorama dessa época em que ocorreu esse fato com Davi e Absalão. Então Amnon atrai Tamar para sua casa, aquele fato em que ele, né, fingiu estar doente, né, acamado, e pediu para que Tamar preparasse uma comida e levasse para ele. E aproveitando aquela ocasião, ele tem uma relação, né, com Tamar. E logo em seguida, né, no capítulo 13, do verso 1 ao 15, ele a despreza. Tá? Se tiver com a Bíblia aí, né, dá um pulinho aí, vira umas páginas para trás aí, e você vai ver aí no capítulo 13, de 1 a 15, né, esse relato, tá bem? E ela sofre muito, tá? Conforme versos 16 ao 20. Sofre em que sentido? Sofre, né, pelo fato que aconteceu com ela, o desespero, né? E Absalão fica sabendo do estupro. E o que ele faz? Absalão acolhe a irmã, mas incentiva a calar-se sobre o assunto. Tá? Mas no intuito, não com o intuito de pacificar, mas no intuito dele mesmo fazer justiça com as suas próprias mãos. Tá? E ele ficou calado durante, né, alguns anos e concretizou aquele homicídio, né? Na época Davi fica furioso, Davi o pai, né? Mas não confronta Amnon. Pode ver que no versos 21 e 22, tá? Desse mesmo capítulo aí, ele... Vamos estar aqui acompanhando rapidamente. No verso 21 e 22, diz assim: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ele ficou bravo, né? Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Então você pode ver que ele ficou com raiva, mas se omitiu. Amém? Foi um pecado de omissão. E nós vamos ver as consequências mais para frente. Passado 2 anos, e o problema não resolvido, gera o quê? Um assassinato. Absalão mata Amnon, depois é perseguido. Aí então Davi, né, persegue Amnon. E Absalão, fugindo do pai, fica foragido por 3 anos. Versos 23 ao 39. Só depois desse tempo, né, que nós vimos esse texto que nós abrimos aqui nesta manhã, Davi permite a volta de Absalão, mas não o recebe imediatamente no palácio. Lembra que ele recebeu e falou assim: vai para sua casa e fica lá, não quero você na minha presença. Isso só acontece depois de mais 2 anos. Então Absalão ficou lá, né, sem se encontrar com o pai durante 2 anos. Olha a omissão de Davi.
durante 2 anos ignorando Absalão. E Absalão se revolta contra Davi, que luta para manter no trono, né? E ali você pode acompanhar, né, que ele começou a fazer com as intrigas, né? Semear a contenda. E no final do capítulo, também no capítulo 18, nós vamos ver o que a consequência dessa atitude de Davi. Davi tem que né, presenciar outra morte, agora de Absalão. Não sei se vocês se lembram, né, que Absalão, ele fugindo, né, do próprio Joabe, um dos comandantes do exército lá de Davi, que pediu para Davi para trazer Absalão de volta, foi o carrasco dele mesmo, de Absalão. Amém? Depois você pode estar lendo, né, os capítulos que eu indiquei no início, da história completa, né, desse fato. O relato completo desse fato. E dessa complexa história chamamos a atenção para 2 fatos. Quais são? Primeiro, Davi não acolheu nem conversou com Tamar, vítima de violência do seu irmão. E tampouco buscou diálogo com os filhos. Tá? Davi tinha desculpas? Podia ter 1000 desculpas, né? Eu sou o rei, sou muito ocupado, eu saio de fora de casa e só volto à noite, não tenho, né, vida em família, não tenho tempo, estou trabalhando, estou fazendo muitas coisas. E ficou largado os filhos. E tampouco buscou, e Tamar tentou dialogar com Amnon e Absalão. A própria Tamar, quando foi, né, abusada pelo irmão, e depois, né, o outro irmão Absalão ficou revoltado, Tamar tentou conversar. Capítulo 13, 12 ao 16 você vai ver esse primeiro relato, e no verso 19 a 21. Tá? Mas nenhum dos dois quis dialogar. O primeiro não a ouviu, ou seja, Amnon não ouviu, desprezou ela. E o segundo dissuadiu de resolver o assunto. Não, deixa quieto que eu resolvo esse assunto. Você fica quietinho aí. Ninguém precisa ficar sabendo desse fato. Omissão. E no decorrer da história, vê-se que Absalão planejava se vingar do irmão, escolhendo assim colocar a violência no lugar do diálogo. Quantas vezes, né? Nós, muitas vezes, por orgulho, né, por achar que nós estamos com a razão, nós escolhemos violência no lugar de diálogo. Quando eu digo violência, não é só, né, violência física, não. Mas a própria ignorar a pessoa, ignorar o outro, é um tipo de violência. Amém? E as consequências você pode ver, né, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está aqui relatando as consequências. O texto destacado para essa lição trata da volta de Absalão para Jerusalém, conforme nós vimos, né? Capítulo 14, 21 a 23. E da recusa de Davi ao recebê-lo, no verso 24. Nesse trecho aparece a figura de Joabe, um comandante do exército do rei Davi, que mesmo com um caráter duvidoso, né, devido aos relatos, né, da própria Bíblia, foi em determinado momento, né, naquele momento, um pacificador. Foi ele, né, que arranjou o retorno de Absalão, pedindo que a sábia Tecoa, né, fosse uma espécie de mediadora naquela situação conflituosa, a fim de que Davi permitisse o retorno de Absalão a Jerusalém. Amém? E o que Joabe fez em certa medida surtiu efeito. Qual? O rei permitiu que Absalão voltasse, porque ele estava isolado lá numa terra, né, dos parentes, longe do rei, fugindo do rei. E o rei depois permitiu que ele voltasse a Jerusalém. Joabe agradeceu ao rei, fez o que era preciso para trazer Absalão a Jerusalém, mas ao que parece a aproximação terminou por aí. Por quê? O rei Davi, né, permitiu que ele voltasse para Jerusalém, mas, olha, deixa você ficar aí, mas você nem chega perto de mim. Não quero você na minha presença. Foi isso que Davi fez. E durante 2 anos, Absalão ficou ali, né? E se Davi tivesse procurado diálogo, talvez isso tudo, né, não tivesse acontecido dessa maneira. Tal encontro só aconteceria bem mais tarde, do verso 28 a 33, né, onde é relatado que 2 anos depois. Né? E a falta de aproximação e diálogo gerou falta de quê? De respeito. Gerou o quê? Intrigas.
e conspiração. Foi nesse período em que Absalão começou, né, a ficar na porta da cidade, as pessoas que iam lá para ter audiência com o rei, ele falava assim, ó, o rei está muito ocupado, né? Mas eu te entendo, você está certo. Se eu fosse o rei, olha, eu ia te atender, né? E vai começando a semear, né? Falta de respeito, intriga, conspiração. Isso tudo nós vamos ver que é o quê? É o maligno, é o inimigo que usa essas brechas que nós damos, né? Essas aberturas para fazer o rebuliço, né? Para fazer aquela, né? Aquela contenda, né? No nosso meio. E quantas famílias hoje, né? Não estão passando por isso, sendo, né? Usados não por Deus, mas pelo maligno, né? Que aproveita essas brechas e começa, né? Ele ficou na orelha de Absalão, né? Dando conselhos a Absalão, né? Entre aspas, né? Ó, Absalão, você devia ser o rei, rapaz. Seu pai é rei, mas ó, não tem nada de rei não. O que ele está fazendo com você? Te ignorando, né? E vai colocando veneno. Tá? E Absalão deu um jeito de colocar o povo contra Davi, tornando-se uma ameaça ao trono. Resultado? Perseguição, guerra e morte. Perseguição, guerra e morte. Quando você vê essas três palavrinhas assim, né? Eu lembro muito, né? Que Jesus veio para dar vida em abundância. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, né? O próprio Joabe, que buscou a volta de Absalão, acabou por matá-lo, né? Absalão morreu pela espada de Joabe. E trouxe o que com isso? Mais dor a Davi. Capítulo 18, 32 a 33. Pai e filho estiveram perto fisicamente. Davi teve o filho ali, em Jerusalém. É como se, vamos comparar aqui, né? Meu filho estivesse aqui em Barbacena, né? Vindo lá do Japão. E ele aqui pertinho e eu não o procurasse. Olha que arrependimento, né? Que remorso. Não digo arrependimento, não, porque arrependimento faz você dar 180 graus, né? Indo numa direção, você vai numa direção totalmente contrária e se conserta. Agora, remorso não. Remorso a pessoa chora porque deixou de fazer algo que devia ter feito. Amém? E esse distanciamento, né? Trouxe o quê? Morte. Né? Primeiro, um mal emocional e, por fim, a morte. Então, num ambiente familiar tenso e desunido, prejudica todo mundo. Quem gosta de viver num ambiente, né, numa casa, numa família em que só há briga? Né? A pessoa fala assim, eu não vejo a hora de sair daqui, né? Então, assim, da mesma maneira que num ambiente saudável, todo mundo ganha. É aquilo que nós falamos, né? Que muitas vezes você pode ir numa casinha de chão batido, né? Aquele de vermelhão no chão, mas que você sente um calor humano, você sente a presença de Deus, você prefere ficar ali do que às vezes numa mansão onde você mora, mas aquele frio, um gelado, um gelo e um frio e solidão. Eu acho que é bem por aí que você vai vendo, né? Como o ambiente da nossa casa está. E a ausência de diálogo na família é um princípio para uma vida infeliz. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, né? Hoje em dia é muito mais perigoso. Porque nós temos, né, uma ferramenta que pode ser usada tanto para o mal como para o bem. Que é né, o celular, as redes sociais. Se você vê, né, você pode parar em ônibus, na rua, para numa rua ali, né, numa praça, fica sentado para você ver. Você vai ver as pessoas, muitas vezes caminhando juntos, mas separados por um aparelho. Né? Então, não há aquele relacionamento aí, muito menos o diálogo. O diálogo é via WhatsApp, né? Zap Zap. Então, é bem por aí. Nós temos que vigiar, nós temos que
tomar muito cuidado com isso. Porque na época de Davi, era a separação física mesmo, né? Hoje em dia, nós estamos perto fisicamente, mas, né, fraternalmente longe, numa solidão. Muitas vezes vivemos com pessoas em casa sem nos relacionarmos com elas. Há casos em que familiares ficam sem se falar por anos, por conta de situações não resolvidas. Isso não agrada a Deus e pode causar a morte dos nossos relacionamentos. Nas casas onde nós entramos hoje em dia, você pode observar, né? Que é difícil agora você encontrar uma casa em que há uma mesa grande com cadeiras para todos os que habitam ali. Antigamente era normal você entrar numa casa, né? E ali na cozinha ou na copa ficava aquela mesa grande em que tinha 8 lugares, 10 lugares, onde a família se reunia para as refeições ali. Hoje em dia esse instrumento está cada vez menor e sumindo. Muitas vezes encontramos nas casas somente a mesinha de centro, né, que fala, né, para tomar um chazinho em volta de um sofá. Por aí você vai vendo, né, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela, né, vem nos confrontar, vem nos conduzir ao bom caminho, ao caminho que Deus quer que nós sigamos. Amém? E o diálogo é sempre uma saída para resolver os conflitos. Sempre tem que ter o diálogo. Se Davi tivesse recebido Absalão quando este voltou para Jerusalém, a história poderia ter sido outra. Não poderia? E em tempos de crise precisamos tomar cuidado para que o diálogo não se transforme em discussão, gerando mais confusão diante dos problemas relacionais. É necessária uma ação sábia e cautelosa. Aí você pode estar até pensando assim, ou dizendo assim, né? Ah, mas você não sabe, você não tem ideia de como é minha casa. Ninguém aqui consegue dialogar. É sempre, você vai falar algo e acaba em discussão, acaba em bate-boca, xingamentos. Não tem como, por isso eu prefiro ficar quieto. Talvez eu tenha adivinhado o que você está pensando, né? Mas tenha certeza que não é adivinhação, não. Aqui não tem adivinhação, né? Aqui tem a palavra de Deus e ela é verdadeira e podemos confiar nela. Amém? E aqui vai, né? Uma receitinha, né, da Bíblia para nós dialogarmos. Né? Você pode estar pensando assim, você não tem ideia de como é. Se eu soubesse como fazer isso, a Bíblia vai nos ensinar agora. Amém? Você está disposto a aprender? Então, que cuidados podemos ter para evitar mais desgastes ao conversar? É aquele caso, né? Eu quero dialogar, mas a outra pessoa vem com pedra e sempre me agride e a gente acaba batendo boca. Não tem como dialogar, então eu prefiro ficar com meu celularzinho no cantinho e um dia de cada vez. E a distância vai aumentando, né? E aquela história de Davi vai se repetindo. Quando você vê, fala assim, poxa, cadê minha família? Onde eu perdi minha família? Né? Então vamos lá, a receitinha, né, da Bíblia aqui. Primeiro, fale o que lhe ofendeu sem ofender. Muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós não falamos do que nos ofendeu, nós queremos ofender a outra pessoa. Então essa atitude é importante. Temos que nos policiar para falar o que ofendeu e não ofender a pessoa. Amém? Então, dialogar não é despejar na outra pessoa os erros e culpas que percebemos nela. Ah, aconteceu isso assim porque você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Não, tá errado. Vai acabar em mais discussão. Tá? Por outro lado, não podemos nos calar sobre o que nos ofende. É aquilo, né? Ah, me ofendeu, mas vou ficar quieto porque... E vai guardando isso tudo. Vai acabar fazendo mal para nós mesmos. E muito menos diante das injustiças cometidas contra nós ou outras pessoas da família. Você prefere ficar quieto para não dar contenda. Não é assim que funciona. Tá? Aí você vai estar pecando por omissão. Né? Porque existe isso, né? O diálogo, né? A falta de diálogo, o que é? É a omissão.
Muitas vezes a gente pensa que omissão é uma missa grande, né? Omissão. Não, é você ocultar, é você não deixar de fazer aquilo que você deveria ter feito. Então nós pecamos por nossos atos e também por nossas omissões. Tá? A omissão também é um pecado. Amém? Temos que saber conduzir, falar. Então a primeira coisa aqui é falar o que ofendeu, não ofender quem está falando. E ao falar é preciso agir com equilíbrio, moderação e tranquilidade. Talvez vocês já conheçam, né? Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então você vai dialogar, você não pode usar de amargura, de cólera, de ira, gritaria e blasfêmias. E nem malícia. E muitas vezes a pessoa vai com malícia. Não vai para dialogar, para, né, abrir um diálogo. Vai lá para cutucar mesmo, né, a outra pessoa, para gerar mais contenda. Isso é antibíblico. Se você fizer isso, com certeza vai estar colhendo amarguras, tristezas. Tá? Ao falar, é preciso agir com equilíbrio, moderação e tranquilidade. Outro versículo, Provérbios 15:1, nos diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tá? A palavra branda, o que ela faz? Ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A fim de que nossas palavras sejam um instrumento para acalmar os ânimos e não para aumentar a raiva e perder a razão. Tá bem? Porque muitas vezes a gente pensa que o diálogo é uma competição em que você tem que sair ganhando. E não é assim. Vocês viram no exemplo da semana passada, né? Com Ló e Abraão. Abraão tinha todo o direito, porque ele era o patriarca ali. Ele era o chefão, né? De escolher a terra que ele queria. Mas o que ele fez? Ele se humilhou, né? Não é aquela humilhação de, né? Ah, Abraão, você é um frouxo. Não. De autoridade. Ele falou assim: Ló, eu não quero brigar com você, eu sou seu tio, você é meu sobrinho, eu te amo. Fala o seguinte então, para não ter mais briga entre nossos pastores, você olha aqui, toda essa região aqui, escolhe para onde você quer ir. Se você disser que vai para o norte, eu vou para o sul. Se você disser que vai para o leste, eu vou para o oeste. E deixou ele escolher primeiro. Isso aí é maturidade, isso aí é ser grande na presença do Senhor. Amém? Continuando. Segundo, número 2, item 2 aqui. Tá? Fale no momento certo. Tá? Então, aqui, esse é tudo interligado, tá? Vou voltar aqui. Fale o que lhe ofendeu sem ofender. Você pode falar isso, mas se tiver na hora errada, vai dar briga. Tá? Então, segundo item aqui, fale no momento certo. Como é que a gente vai achar o momento certo? Ora a Deus, pede a Deus, né? Que Ele proporcione uma ocasião em que você possa falar. Peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele indo à frente sempre vai dar diálogo. Amém? É sempre melhor esperar os ânimos se acalmarem para começar uma conversa efetiva. Quando um não quer, dois não brigam. Não é assim que não, tem um ditado que diz isso? Quando um não quer, dois não brigam? Então, desistir de discutir não é sinônimo de fraqueza ou covardia. Às vezes, é um ato de sabedoria que falta para acabar com a confusão. É preciso buscar o momento certo para falar, mas é necessário também não deixar de falar quando o momento exigir. Tá? Porque se você deixa de falar, você peca por omissão. E às vezes deixar para depois só piora a situação. É preciso ter discernimento. E quem vai dar esse discernimento? É o Espírito Santo de Deus. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se você for obediente à palavra de Deus, você vai obedecer à voz do Espírito Santo. E quando você obedece à voz do Espírito Santo, ele sempre vai te conduzir à vida, ao diálogo, ao caminho, né, certo, correto que a Bíblia nos ensina. Amém?
E terceiro aqui, saiba escutar. Tá? Muitas vezes a gente não sabe escutar, só quer falar. Se você vê uma discussão assim, todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Então saiba escutar. Ninguém é dono ou dona da razão. Numa discussão todo mundo sofre. Tá? Então não podemos ser egoístas achando que nossa dor é mais importante do que a do outro. Muitas vezes a gente acha que nós é que estamos sofrendo mais. E nós não nos colocamos, né, na posição da outra pessoa. Precisamos saber escutar e levar em consideração o que a outra pessoa está falando. E a escuta é tão importante quanto a fala e o ato de dar atenção às pessoas. Escutando-as pode propiciar a calmaria necessária. Já viu esse momento que a pessoa vem brava, você fica quieta, a pessoa fala. Daqui a pouco ela dá aquela acalmada. Agora imagina se você também entra nessa discussão. É igual jogar lenha numa fogueira, né? Gasolina numa fogueira, só vai explodir. Então saiba escutar. Amém? Reconheça os próprios erros e peça perdão. Tá? Reconheça. Você não precisa fazer a pessoa reconhecer os erros dela. Você reconhecendo os seus já é meio caminho andado. Pedir desculpas é sempre válido e pode abrir a possibilidade para que uma nova etapa da história comece. É o perdão, né? Não devemos ter vergonha de reconhecer nossos erros, pois assumi-los e mudar de atitude é sinal de coragem e sensatez. Não é vergonha. Abrir mão do orgulho é sinal de maturidade. Então, maturidade, quem é maduro, né, abre mão do orgulho. O orgulhoso, Deus abate. Né? Mas aquele que é sensato, Deus o coloca superior. Amém? E faça tudo para construir a paz no lar. Quando eu falo faça tudo para construir a paz no lar, não é você se calar, omitir e falar assim, não, eu quero. Não é omissão. É faça tudo para construir a paz no lar. Muitas vezes, a paz no lar só é construída através do que? Diálogo, né? Falar o que te ofendeu, a pessoa, ouvir o que a pessoa tem, né, para relatar do que você fez que ofendeu ela e entrar naquele consenso. E aí sim depois está construída a paz. Você não guarda remorso. Amém? Não pagar o mal com o mal é conselho bíblico. Romanos 12:17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Tá? Não torneis a ninguém mal por mal. Quer dizer, não responda o mal com mal. Aquela história de olho por olho, dente por dente, não é mais para nós. Amém? Sejamos a pessoa que faz a opção pela paz em casa. E como nós fazemos isso? Ore sem cessar. Oração. Vida de oração. Devemos sempre orar pela nossa família. Você tem orado pela sua família? Pelos seus filhos? Pela sua parentela? Comece a fazer isso. Amém? Porque a nossa oração, ela chega na presença de Deus. Especialmente quando não conseguimos resolver os conflitos. Muitas vezes, né, é aquele negócio, você vai tentar resolver um conflito, piorou, você começa a amaldiçoar, né? Eu nunca mais quero ver a cara dela, dele, nunca mais quero fazer. Não, aí que você tem que orar mais. Porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta é nas regiões celestiais, espirituais, né? Então temos que orar. Amém? Precisamos reconhecer a nossa limitação e apresentar os problemas ao nosso ilimitado e amoroso Deus. Nós somos limitados, mas nosso Deus é ilimitado. Amém? Nosso Deus é todo poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E devemos confiar, né, no seu agir, porque o seu agir, ele é perfeito.
Deus pode dar paz nos relacionamentos, mas precisamos fazer a nossa parte confiando nele e amando a nossa família. Não tem coisa melhor do que a família. E Deus não faz nada isoladamente, Ele sempre faz através da família. Você pode ver desde o início, tá? Com Abraão, né? Todos eles saem da tua terra, da tua parentela e pegou a família de Abraão. Deus pegou a família de Noé e assim por diante. Amém? Terminando aqui, né? Essa manhã. Davi pode não ter sido o pai ideal e sua omissão gerou dor e sofrimento para ele e para seus filhos e filha. Certamente, assim como Davi, nós falhamos. Seja como pais e mães ou como filhos e filhas, irmãos ou irmãs. Mas graças a Deus, temos sempre a chance de melhorar e buscar na graça divina caminhos para o nosso convívio familiar. Então a mão de Deus sempre vai estar estendida para nos ajudar. Tenha certeza disso. Nós não estamos sozinhos. E o diálogo é fundamental para isso. Façamos como oração a expressão do antigo cântico: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém? Então, assim, que nós possamos realmente, né, pedir a Deus discernimento e jamais fugir do diálogo. Muitas vezes a gente gosta, né, de procurar não a fonte, mas os cochichos. Nós temos que ir à fonte, buscar diálogo na fonte. Amém? Que possamos nessa manhã, né, nos dispor a ser canal por onde as mudanças começarão a acontecer em nossa família. Diga assim: eis-me aqui. Começa por mim. Não fica esperando, né, Deus começar pela outra pessoa, não. Começa por mim, começa por você. Para nós refletirmos, né, durante essa semana, né, o que é fundamental para que um diálogo não se transforme em confusão? O que é fundamental? Será que nós devemos retrucar? Não levar para casa nenhum desaforo? Será que nós, se não conseguirmos, né, na primeira ocasião, nós vamos desistir? Não. Deus nunca desistiu de nós. Que também nós possamos fazer isso. Amém? Que nós possamos, né, então, pedir a Deus nessa manhã que o Espírito Santo venha sobre nós, que nós possamos voltar ao diálogo, que Ele faça nos olhar a nossa família como está, né, e pedir a Deus orientação, pedir a Deus direção e que nós possamos, né, obedecer à voz dele. Amém? Baixe seus frontes mais uma vez nessa manhã, vamos estar orando. E eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez a Tua palavra vir de encontro aos nossos corações. Teu Espírito Santo vai de encontro agora, Pai, a cada uma que nos acompanha, Pai, nessa aula, nessa manhã. Aqueles também que estarão ouvindo isso, esse vídeo, Pai, nas redes sociais. O Senhor é um Deus atemporal, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Então, vai de encontro, Senhor. Nos ajuda, nos orienta a fazermos conforme a Tua palavra. Que nós possamos ser o canal de bênção para a nossa família, Pai. No nome de Jesus. Que tenhamos nossos filhos, nossas filhas, Pai. Como a Tua palavra diz, Pai. A mesa, Pai, como videiras, Pai, como, ó Deus, fonte de alegria para nossas vidas, Pai. E alegrar o Teu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra se cumpra, Pai, no coração de cada uma que nos assiste e nos acompanha nessa manhã. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Que você tenha, né, um dia abençoado na presença do Senhor. Daqui a pouco começa o culto da manhã e logo mais à noite o culto da noite. Não deixe de acompanhar, né, as devocionais durante a semana, o nosso culto de oração às quartas-feiras e também, né, que nós possamos ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas, porque Ele é fiel conosco em todo o tempo. Assim nós nos despedimos nessa manhã
Que Deus nos abençoe. Um forte abraço para você, meu irmão, para você, minha irmã. E fique com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.